Bom, agora o que a gente vai fazer é variar o ângulo de ataque, certo? Então já mostrei como a gente faz as condições de contorno, como a gente coloca o método e como a gente verifica. Então deixei aqui ó, os últimos coeficientes que tinha dado, que é 0,055 para o coeficiente de arrasto e 0,9219 que é para o nosso coeficiente de sustentação. Então agora vamos variar o ângulo de ataque, né? Como a gente faz isso? Então, lembrando que esse aqui foi feito para ângulo de 10 graus. Eu fiz uma planilha aqui. Para facilitar, vocês podem fazer isso também, ajuda bastante. Faça uma planilha com o nome, inclusive vocês vão ter que fazer isso para enviar lá no Classroom. Faz uma planilha com o nome do seu perfil, certo? Coloca os ângulos de ataque que você vai simular e coloca uma coluna para o CL, CD e o CL sobre o CD. E coloque em velocidade cruzeiro, né? E como a velocidade cruzeiro, as componentes vão mudar para cada ângulo de ataque, você deixa aqui calculado para na hora de substituir no software já está tudo pronto, né? Tanto a velocidade de cruzeiro quanto as componentes, certo? Então, para o nosso ângulo de ataque aqui, vamos de 10 vamos para 8 graus. Onde que a gente vai mudar? Então, só lembrando aqui, ó, como o nosso ângulo de ataque como o nosso ângulo de ataque ele agora vai ser de 8 graus, né? Então a nossa velocidade ela vai ter componentes em x e em y, lembra? Então, para saber a velocidade na componente x, né, do nosso que vai de encontro ao nosso perfil, lembra que é a velocidade nominal de cruzeiro vezes o cosseno do meu ângulo de ataque, né? Como o meu primeiro exemplo foi de 10 graus, aqui está anotado, né? 51,45 vezes cosseno de 10 graus. E a mesma coisa para y, né? Velocidade de cruzeiro vezes, no caso daí, o seno do ângulo de ataque. Essas velocidades que a gente vai pôr lá no software. Então, toda vez que você terminar de fazer a primeira simulação, o primeiro ângulo de ataque, você só vai alterar esses valores de velocidade, né, e os valores do plot dos coeficientes. Então, vamos alterar a velocidade. A velocidade, né, como já foi mostrado, é lá nas condições de contorno. Aqui, condições de contorno. Em entrada, aqui a velocidade de entrada, editar. Bom, aqui está então as componentes, né, na nossa velocidade em x e em y para 10 graus. Vamos ver aqui já o cálculo, quanto que ficou para 8 graus. Então ficou 50,95 para x, 50,95 para x, e para y ficou 7,16. Vamos voltar lá. 7,16. Dá um ok. O restante das coisas a gente pode deixar no mesmo modo, não altera. Saída, nossa condição de contorno de saída era a pressão igual a zero, não precisa mexer. E agora a gente tem que mudar nos nossos plots, certo? Aqui em monitors, report files, no caso eu vou aqui editar o meu coeficiente de arrasto. Aqui, ó, essas componentes, para ele te mostrar as componentes dos coeficientes, a gente vai mudar aqui. Então, esse aqui é o nosso arrasto, certo? Vamos ver lá no arrasto, que é o nosso CD, qual que vai ser as componentes para x e y. Como que eu faço isso? Vou voltar aqui no slide. Para as componentes, para tirar os nossos coeficientes, como que a gente faz? Para o coeficiente de sustentação, a gente vai fazer sempre o y igual a cosseno do ângulo de ataque. Para o x do nosso coeficiente de sustentação vai ser menos 1 vezes seno do nosso ângulo de ataque. Para o y do coeficiente de arrasto vai ser 1 vezes seno do ângulo de ataque. E para o x do coeficiente de arrasto vai ser 1 vez cosseno do ângulo de ataque. Então aqui eu já deixei na planilha calculado, faz a fórmula que ele já calculou para você. Então aqui, nosso y do coeficiente de arrasto, YCD, ficou 0,1391. Então aqui, coloco 0,1391. Para o nosso x,
ficou 0,9903. Então, 0,9903. E dou um OK. OK. OK aqui. Vamos mudar agora o lift. Clica no lift, edit. Aqui. Vamos voltar lá para a planilha. O Y do nosso CL para 8 graus de ângulo de ataque fica 0,9903. Geralmente é o contrário do nosso ângulo do nosso coeficiente de arrasto. Então, 0,9903. Isso. E o nosso x do coeficiente de sustentação é menos 0,391. 391. Dá um OK. OK. Então a gente vem aqui de novo, pede para calcular. Override, escrever isso por cima. Então, qual que é o resultado esperado aqui, né? Qual que é a parte boa da gente dar uma consultada no Airfoil Tools? É que aqui a gente vê que o nosso CL, esse aqui é o Airfoil Tools do NACA 0012. No CL, ele tende a diminuir conforme diminui o ângulo de ataque. Ó, a gente estava em 10. Então, diminuir para 8 é a tendência ele diminuir do valor anterior. E o nosso CD, a tensão é diminuir também. Né? Porém, o nosso CL sobre o CD, que é a nossa eficiência, tende a aumentar, certo? Ó, em 10 graus ele já caiu, né? Ele está querendo sofrer o stall. Então, a nossa eficiência boa vai estar aqui perto dos 6, 7 graus. Correto? Então, vamos ter uma tendência a aumentar o nosso CL sobre o CD. Cálculo completo. A gente vem aqui, vamos pedir para calcular os nossos coeficientes. Computar. E o de sustentação. Computar. Ok. Bom, então agora a gente pega a nota. Vamos observar aqui o que era para acontecer mesmo. Então, o nosso CL, a tendência é diminuir, certo? De 10 graus para 8 graus, a curva está diminuindo. Então, o que aconteceu aqui? Nosso CL diminuiu, de 0,92 foi para 0,80. Ok. E o nosso arrasto, CD versus alfa, também diminuiu. O que aconteceu? Diminuiu para 0,42. Então, está coerente, certo? Então, vamos anotar aqui. Tá, o nosso CD foi para 0,42. 0,423. 0,42. E o nosso CD não, foi para 0,042. O nosso CL, coeficiente de tentação, foi para 0,801. 0,801. Beleza. Nosso CL sobre o CD é o CL sobre o CD. Aumentou. Então, tá coerente, certo? Por quê? Voltando aqui. O nosso CL sobre o CD, de 10 graus para 8 graus, ele ia aumentar um pouco, certo? Então, tá coerente. Agora a gente vai alterar o ângulo de ataque para 6 graus. Então, a gente vai lá no nosso condições de contorno e entrada. Vamos editar e vamos pôr os componentes da velocidade do ar para o ângulo de ataque de 6 graus. Então, vamos lá. Aqui na planilha, X para 6 graus. Para 6 graus. Fica 51,17. Então, 51,17. E o nosso Y, 5,38. 5,38. Então, ok. E vamos mudar os nossos coeficientes, certo? Então, drag edit. Aqui, vamos lá, no coeficiente de arrasto. Nosso X ficou 0,9945. Então, nosso X é 0,9945. E o nosso Y do coeficiente de arrasto ficou 0,1045. 0,1045. Dá um OK.
Agora o de sustentação. Clica nele, edit. Vamos lá, vamos dar uma olhada na planilha. X do nosso CL ficou menos 10,45. Menos 10,45. E o Y ficou 0,9945. 9945. Dá um OK. Então a gente manda calcular. Override. Então a tendência é o nosso CL diminuir e o nosso CD diminuir também. Só que o nosso CL sobre o CD aumentar. Vamos ver se vai dar isso daí. Vamos lá no coeficiente de arrasto. Edit. Computar. OK. Sustentação. Edit. Computar. OK. Bom, os ambos diminuiu. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso CL sobre CD. Então, o nosso coeficiente de arrasto ficou 0,030. Vamos na nossa planilha. 0,030. E o nosso CL ficou 0,636. 0,636. Nosso CL sobre CD aqui ficou 21, aumentou. 21,2, aumentou. Agora vamos para 4 graus. Você vê que eficiência nem sempre ela vai dar quando o seu CL estiver maior. Mas é uma relação de CL sobre CD. Então, o arrasto ser baixo ajuda muito. Então, vamos lá, vamos para 4 graus. Então, entrada. Condições de entrada. Vamos ver qual que é as componentes para 4 graus. Para 4 graus de ângulo de ataque, nosso X é 51,32. Então, é 51,32. E o nosso Y, 3,59. 3,59. Dá um OK. E os nossos coeficientes, né? Editar. Tá, nosso coeficiente de arrasto, X e Y. Quanto que ficou nosso X e Y, coeficiente de arrasto? X ficou 9976. Então, 0,9976. E o nosso Y, o coeficiente de arrasto, ficou 0,0647. 0,647. Isso. 0,0697. E 9976. Isso. Dá um OK. Vamos alterar o lift. Nosso X ficou menos 0,0697. 0,697. E nosso X ficou 9976. 0,9976. Então, OK. OK. Calculation. Calculate. OK. Overwrite. OK. Agora, a gente for olhar lá no nosso gráfico, que já está lá no Airflow Tools, eu simulei 4 graus, né? Então, aqui 5 graus, nosso CL sobre CD já está menor que aqui, que seria mais ou menos 6 graus, que seria 7,5. Seria 6 graus. Então, nosso 4 graus tem que dar menor que o que deu em 6 graus. Nosso CL sobre CD. Vamos ver. OK. Então, drag, edit, compute. OK. Aí, vamos ver como que ficou. Então, nosso coeficiente de arrasto deu 0,022.
Então, 0.022. E o nosso CL, 0.443. 0.444, né? Tem um 9 depois. Vamos ver como que ficou. Ver se vai bater com... Aí, ó. Ficou um pouquinho menor que o nosso 6 graus. Certo? Ficou um pouquinho menor. Ah, mas será que de 7 graus não fica melhor? Por 7 graus, será que esse ponto aqui de maior eficiência, cadê? Será que esse ponto aqui de maior eficiência, seria 7 graus ao invés de 6? Ou 6,5? Por 7 graus, só para tirar dúvida. Então, como que a gente faria aqui? Só para... Então, a velocidade de cruzeiro, vamos pôr aqui 7 graus. 7. A 7 graus, então a nossa velocidade vai ser igual a velocidade, né? Vezes cosseno. Aqui ele pede em radiano, então o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar o ângulo e multiplicar por π, né, dividido por 180. 51 ponto... Diminuir essas casas decimais. 51,07. Esse é o x do nosso componente x da velocidade para 7 graus de ângulo de ataque. E o y é seno é a velocidade, né, de cruzeiro vezes seno de 7 vezes o π sobre 180. 3,58. Peguei um, certo? Ah, não, peguei 4 graus. 7 graus. Aí, agora... Aqui, B7, B8. Aí, agora sim. Ok, então essas são as velocidades, os componentes das velocidades para 7 graus. Vamos por lá. Velocidade de entrada. Então, para x ficou 51,07. E para y ficou 6,27. 6,27. Dá um ok. Agora vamos lá mudar nossos coeficientes. Vou calcular aqui os coeficientes, né? Aqui vamos copiar a expressão. Nosso x do CL ser menos seno, né, do ângulo de ataque, aqui está B7 por 7, vezes, né, a transformação de radiano para graus. Aqui a gente copia a expressão. Nosso y vai ser, para o YCL, o cosseno vezes o ângulo de ataque. Lembrando que tem esse vezes π sobre 180, que é para transformar de radiano para graus. Três casas. Aqui também. 27 graus. Vai ser igual esse. Igual esse aqui, porém... ângulo 7 graus. Beleza, vamos lá. Tá, então, qual que eu puxei aqui primeiro foi o nosso coeficiente de arrasto, né? Edit. Tá, vamos ver as componentes do nosso coeficiente de arrasto. O coeficiente de arrasto, o x ficou 0,9926.
0,9926 e o y ficou 0,0697. Ficou a mesma coisa, certo? Não, é 1218, né? 0,1218 e 9926. Tá certo. Ok. Agora vamos mudar o lift. Edit. Então, para o nosso coeficiente de sustentação, o x ficou negativo 0,1218. Então, negativo 0,1218. Opa, é 0,1218. E o y ficou 9926. 0,9926. Ok. Vamos mandar rodar o cálculo. Calculate. Eu acho que vai ser o 6 graus o mais eficiente. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos lá, vamos ver. Então, drag edit, mandar computar e vamos ver o lift, mandar computar. Tá, então nosso coeficiente de arrasto deu 0,0358. Vou jogar lá. 0,0358. O nosso CL 0,7044. Beleza. Por quanto que deu o nosso CL sobre CD? CL sobre CD deu 19,7 praticamente, né? 19,66. Ou seja, então nosso melhor ângulo de ataque realmente foi 6 graus. Então, vocês pegaram o perfil de vocês aí, o Epper, o Selig, né? Seja qual for que vocês escolherem. Vocês fizeram a primeira análise com o primeiro ângulo de ataque e vocês foram mudando o ângulo de ataque, né? Então, chegar com o CL sobre o CD maior vai ser, no caso, o escolhido para vocês utilizar na asa, certo? Na simulação da asa. Então, no meu caso aqui, se eu fosse usar esse perfil, seria então o ângulo de ataque em 6 graus ele seria instalado na minha asa, certo? Por que esse CLCD deu baixo, esse perfil? Porque ele é o perfil NACA 0012 não é feito para ter alta sustentação, né? Pode ver, ele é um perfil simétrico, ó. Então, assim, não é muito eficiente para ter alta sustentação. Então, ele seria mais utilizado na parte de trás do avião, só para manter isso estável, né? Questão do fluxo de ar. Mas esse é o método que vocês vão variando o ângulo de ataque. Podem variar, podem tirar um norte a partir do Airflow Tools, né? Pega aqui a região de mais eficiência de série sobre o CD e escolhe, né? Por exemplo, aqui ficou entre 10 e 5, certo? Então você pode escolher aqui os ângulos de ataque onde já está a maior eficiência, justamente para você escolher. Não precisa simular todos os ângulos de ataque. Você sabe que o melhor ângulo de ataque está entre 5 e 10, você vai simulando até achar qual que é o melhor ângulo de ataque. Beleza? Então é assim que vocês vão variando o ângulo de ataque. Lembra, fazer essa planilha aqui é essencial. Deixar os dados gravados na simulação, esses dados das componentes da velocidade de cruzeiro, já deixa calculado para jogar no software, é muito importante. E também os dados das componentes dos coeficientes também é bem importante. Viu? E aqui eu deixei automático, se eu alterasse o ângulo de ataque aqui para 3, por exemplo, ele já mudava aqui as minhas componentes. Então isso ajuda bastante. Vou voltar aqui para 4 graus. Beleza? Então foi assim que a gente vai variando o ângulo de ataque no ANSYS e vai anotando os dados na tabela.